Vamos assistir? Ó, eu coloquei assim: possíveis contradições na atividade de coordenação da MAI. Trecho do encontro realizado dia 4/11. Né? O que eu fiz? Então, essa é uma percepção minha a respeito dessa atividade que eu trouxe para compartilhar com vocês. Né? Eu falei isso, eu vou olhar uma visão externa disso. E é interessante, eu tenho todos os vídeos, se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem rever, ou pensarem assim, eu gostaria de rever aquela fala que eu fiz lá e tal. A gente traz para a discussão e colocamos ela para a gente fazer essa análise, porque essa é a ideia. Então é uma primeira percepção sobre esses conflitos, e aí eu quero ver o que vocês acham. A edição aí do Hollywood. Gente, tem uma garrafinha de café que eu trouxe de fora. Quem fala por assim. Sobre as regras. Eu decidi ser uma associação não cooperativa, então a gente não comercializa, tanto que a questão da comercialização a gente não tem conversado na reunião porque é uma coisa que não faz parte de todos. Então, essa compreensão ainda para mim é válida também, do quanto eu já acho que a gente deveria conversar na nossa reunião, porque a gente não conseguiu ainda esse lugar da comercialização nessa reunião. É uma demanda. Então, para mim é claro, é evidente que há uma contradição nesse âmbito aqui das regras, né? Tipo, o fato de não estar bem claro. É uma cooperativa, a gente precisa comercializar, mas a gente é uma associação, não sei o quê. Para você isso não está bem claro, né? Não sei o que você... Não, na verdade está bem claro que a gente decidiu pela associação e a gente comercializa, até porque nem todos querem comercializar. Mas aí acaba que quem comercializa acaba se organizando um tanto pelo que vocês fizeram no Mutirô junto nesse histórico todo. Mas hoje, por exemplo, eu sinto que não é bem explícito assim o processo. Falta uma organização, uma reunião sobre isso com os integrantes que querem, né, se utilizar da comercialização. Não, mas... Então eles são basicamente muito informais, né? São uma conversa com alguém, com outro, vamos fazer isso. Eu estou falando das regras. Não necessariamente. Eu acho que eles têm sido formais e as pessoas não conseguiram ter um reconhecimento. Assim, teve muitas reuniões que a gente acordou coisas que depois, terminando a reunião, as pessoas já acordaram outra por fora. Né? Então aquela que tinha sido acordada na reunião já não tinha validade, porque alguém não concordou, então puxou para o outro lado. Eu queria pensar, eu acho que uma coisa que a gente precisa trazer para a reflexão, o que é formal, né? Porque eu acho que às vezes tem uma confusão nisso, assim, porque existem acordos que são criados na reunião através do discurso das pessoas que estão ali, né? E daí, para isso se tornar formal, qual que é o ato que institucionaliza isso, né? Qual forma é essa? Né? É uma regra? Porque às vezes a regra é acordada na palavra, né? Mas às vezes talvez a formalidade seria a palavra escrita e explícita e para a palavra explícita ter vida, ela precisa que as pessoas leiam, né? Então acho que a gente não tem essa formalidade bem estabelecida ainda. Você vai falar disso depois. Mas eu já acho que sobre isso sim não é formalidade, é empoderamento. Porque a formalidade é bem isso, é aquilo que se fala, não, mas é aquilo que está escrito, né? O regimento interno e o estatuto. É isso que vai formalizar um acordo coletivo e daí agora a gente tem, digamos, uma parte disso. Mas ainda não houve um empoderamento nem dessa parte, para a gente se aprofundar nas outras. Porque nos acordos você vão ter, tem nas atas, né? Tem na reunião, que já é uma instância formal, para mim, né? Tem na ata, que é uma instância formal, e tem na assinatura das pessoas que estão participando aí. Então, o que foi acordado num momento, num espaço formal, que é uma reunião de uma instituição, que todo mundo sabe que acontece, né? Então, para mim, aí não teria uma discussão, né? A discussão seria no momento fora, né? Quando já as pessoas, até as pessoas que não participam,
ou as pessoas que não concordaram e não conseguiram expressar no momento, ou que não querem fazer simplesmente já não procuram outra forma. Mas a ata, sem a gente reviver ela, que seria ler cada um, ela tem lá, talvez seria a nossa atitude de dar consistência a essa ata voltar para nós mesmos, né? Na reflexão, assim, porque daí acaba gerando essas fragilidades. Quem não estava lá tem uma opinião também, né? E ele também tem uma força de influência, né? Às vezes, mesmo ele não estando lá, ele faz parte do processo e influencia no processo e pode mudar, ter mais força que o próprio acordo que teve no dia. Então é o poder de agir de cada um. Por isso que a gente utiliza como comunidade, mesmo as pessoas, quais são as pessoas que são impactadas. Então, vamos colocar aqui uma atividade, seria essa daqui, ó, de criar regras para os outros trabalhos, né? De acompanhar. Criar regras e criar instrumentos, porque são criados um instrumento, ó, tem que, agora para utilizar a toubada, tem que utilizar esse instrumento. Então vai o instrumento e vai uma regra. Você tem que fazer e essa informação tem que voltar. Porém, isso nem todo mundo participou desse encontro. Daí a própria pessoa que opera a tobata não estava lá para decidir isso. Ou o que pode acontecer também é o próprio instrumento que a gente utiliza, né? Vocês chamaram a atenção no começo que são essas reuniões em roda onde a gente conversa. A gente pode acordar uma coisa aqui agora, mas nem todo mundo teve a oportunidade de falar. Então, alguns dominam mais o discurso do que os outros, né? Então aí a gente começa a ter rupturas entre essas relações. Como é? Tá bom. Eu vou retomar uma palavra só com relação à minha atividade que eu vejo com relação ao meu desempenho na minha tarefa da tesouraria ou na tarefa das pessoas com relação às máquinas, é a falta de um lugar central, né? Isso dificulta, acredito que muita coisa, assim, a comunicação, algum lugar que centralizasse as informações, né? Até para mim receber a tesouraria, eu moro longe, até para as pessoas, por exemplo, me pagar, acredito que não é o que deveria ser, mas acaba que dificulta também, né? Então aí eu vejo que claramente né, na atividade de coordenação, quais são os instrumentos que a coordenação tem, né? A estrutura, não tem estrutura. Então a gente tem um problema aqui, né, que não permite nenhum dos outros desenvolver. A maioria dessas atividades, essa questão de formalidade e informalidade, é que ela acaba acontecendo de uma forma espontânea, né? A pessoa que tem a informação e a disposição para assumir a função acaba assumindo e sem a gente ter uma organização que seria essas regras e essa coisa mais específica do que deve ser feito naquela função, assim, né? Sem pensar se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu só acho que isso é uma coisa que acontece muito, que daí, às vezes algumas pessoas assumem muitas funções e a gente ainda não tem bem acordado assim a distribuição dessas funções e como que esse empoderamento pode acontecer, assim, né? Agora, junto com essa nova proposta de organizar a pauta antes, desenvolver o registro, eu sinto que eu às vezes não consigo dar conta de estar registrando e ao mesmo tempo me apropriar de tudo que está acontecendo ali e também me posicionar diante de tudo que está acontecendo sem perder a direção ali da ata, assim, eu sinto que é um grande desafio escrever a ata. Mas eu sinto que foi muito bom. Que bom que acabou por ideia. A gente fica no mundo das ideias e não executa. São muito poucas coisas que são executadas.
Aí eu fico repetindo se é um aumento natural, é um processo, se tem que ser assim, mas pessoalmente eu acredito que não. Eu acredito que tem a ver com a proatividade das pessoas e com o compromisso. Com algumas atividades, assim, com a organização das reuniões, né? Sempre que a gente discute várias coisas, antes, com todas as pessoas, né, acabam discutindo e as pessoas estão se encontrando, se encontram várias vezes, né? Na semana, durante o mês. Então, tem a oportunidade de desenvolver coisas e não é feito. Né? E aí, gostou da experiência? Achou bonito? Não. A gente fala bem claro, né? A dicção, tudo isso. Tem uma clareza. Mas não tá aberto. Canal do laboratório. Um último instrumento aqui, que vou apresentar, é o que a gente vai buscar fazer. O principal de todos, em si, que a gente vai trabalhar, é a minha proposta, mas a gente pode ir discutindo, e a ideia é que esse é o trabalho que fica para vocês discutirem na próxima semana, é se realmente essa atividade da coordenação ela é a atividade na qual a gente deve centrar a nossa atenção. E o que é essa atividade? O que é, né? Quem são esses sujeitos? Quais são os instrumentos? Vocês tentarem discutir, se encontrar um dia aí, ele não precisa ser na sexta, e vocês fazerem uma discussão a respeito disso. E, se possível, gravar essa conversa de vocês para tentar estabelecer, assim como a gente fez essas discussões a respeito de cada uma ação ali, ver de que forma que essa atividade de coordenação está relacionada. Então essa é a nossa principal unidade de análise, assim, para discutir. E a gente pode, ao longo do tempo, ir colocando outras, porque essa aqui é uma outra, esse conceito aqui são outros. A gente está criando uma série de ferramentas aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então é natural que demore um pouco para a gente se apropriar delas, mas aos pouquinhos a gente vai se apropriando dessas ferramentas e a gente começa a deixar a nossa discussão mais fluida. O que a gente busca fazer? Então, vamos colocar que são, eu já expliquei isso aqui também, são eu fiz aqui, mas eu tenho uma coisa mais bonita. Tem uma coisa que eu queria perguntar, que me veio na cabeça, antes naquela sequência lá a gente falou da história e daí chega um momento que a gente retoma ela. Né? Eu estava pensando assim, que a atividade da coordenação já foi feita por várias pessoas, além dessas 5 que estão agora. Né? Exatamente. Já foi feita pelo Ademir. Essa é a próxima etapa nossa. Ah, tá. Vamos deixar o próximo. Cajarana, coordenador. Ó, vocês conseguem
Eu coloquei ali, ó, que existem 4 níveis dentro dessa atividade, então, que agora é a atividade da coordenação. Podem existir 4 níveis de contradições aqui. No primeiro nível, são as contradições de primeira ordem, elas estão aqui, ó. Elas estão no âmbito dos elementos do sistema de atividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, né, aquilo que você relatou, os instrumentos não estão bem definidos, as regras não estão bem definidas, os sujeitos não estão bem definidos. Esse é um primeiro nível de contradição, onde a gente não consegue nem avaliar de que forma que um impacta no outro, porque esse próprio elemento ele não está bem consolidado, bem estruturado. Certo? Esse é um primeiro nível. O segundo nível daí é entre esses elementos. Então, a gente tem os instrumentos já definidos, por exemplo, foram criados instrumentos para gerenciar os equipamentos, porém eles não são utilizados pela comunidade. Então há uma contradição entre esse e esse. Um anula o outro, né? Um anula o outro. Ao mesmo tempo que. Ou pode ser com as regras, né? A gente não tem uma compreensão bem clara de quais são as regras para utilizar aquele determinado instrumento, então existe uma contradição entre esse e esse aqui. Certo? É claro ou não? Eu mudaria a contradição, eu tenho um probleminha com ela, mas eu não vou entrar nisso. É que a gente interpreta. Por exemplo, dialética complementar. Porque não é que uma anula a outra, porque até o não fazer também complementa aquela coisa que foi feita. A gente tem que discutir qual é a compreensão de cada termo, né? Porque a gente pega uma questão de contradição e às vezes leva para um campo pejorativo, um campo ruim de contradição. O que a gente quer dizer aqui nesse momento com contradição é uma relação onde dois extremos ou se anulam ou não são compatíveis. Dois elementos dentro desse sistema de atividade. Compreenderam aqui o primeiro, segundo? Está pesado hoje, né? O terceiro nível seria entre. Então temos isso que você estava falando ali, a gente tem um sistema de atividade que ele contradiz com uma velha forma de fazer, né? Então existia uma maneira de fazer e agora tem uma nova forma de organizar essa mesma atividade. Então há um conflito entre o que se fazia antes e o que se faz agora. O quarto elemento aí seria entre atividade, uma atividade em relação a outra. Sim, porque melhorou? Ou mais um? mas aí Então para vocês verem o que a gente está fazendo, então, ó. A gente começa pela forma presente da atividade e o estado de necessidade, é isso que a gente está fazendo. Então vamos buscar como que está a nossa atividade hoje e por que a gente precisa modificar ela. A gente passa por um dilema aqui. A gente vai começar a encontrar esses duplos vínculos aqui. Análise e busca por uma nova solução. O que é o duplo vínculo, né? A gente cria o Zusa hoje de manhã deu um exemplo, por exemplo, na feira, né? A gente tem que... teve uma das falas que você fez, era de que você está fazendo o processo da feira para passar para outras pessoas, por exemplo. E daí chega um momento que você vê que montar a barraca. Você poderia pagar uma pessoa para montar a barraca, só que daí o fato de você pagar uma pessoa para fazer uma barraca, para ela montar a barraca de forma descontracional, você fala, vai montar a barraca pelo dinheiro, não é pelo negócio. Isso contradiz um valor que tem dentro dessa atividade. Fala, porra, não vou pagar para um cara um trabalho aqui só para o cara fazer isso, para fazer. Então acaba que você fica nesse dilema, né? Como é que você resolve essa situação?
que você, ao mesmo tempo que se você pagar o cara, você está contradizendo um valor que você tem, mas ao mesmo tempo você precisa dele. O que a gente faz diante de uma situação dessa, né? Isso, e esses vínculos eles acontecem em vários momentos, em vários outros elementos. A gente vai buscar ele. Daí o voluntário você não consegue cobrar o cara. Ele não vai. Depois a gente caminha para a formação de um novo objeto, de uma nova motivação, um novo modelo de atividade, novas ferramentas. Então, primeiro, a intenção nossa é chegar em relação, encontrar esses vínculos dentro da coordenação, né? E daí, então, a gente vai criar uma nova forma de agir e daí para frente avança. Né? Chega por hoje, né? Já discutimos bastante. Foi muita informação, como previsto. A ideia era essa. Uma das coisas que estão presentes aí também é eu tento cavar aqui, é a gente se envolver em certa medida até emocionalmente nessas relações. Né? Em vários momentos aqui eu tentei cavocar algumas perguntas que elas ainda não foram respondidas. Né? Então a gente tem que ir criando esse ambiente onde a gente consiga poder chegar nesses elementos que estão por trás, né, ou perpassando as coisas que são visíveis, né, porque os problemas eles não estão nas ações que não são feitas, nas pessoas que não fazem. Ela é uma relação complexa entre todos esses elementos. Né. Alguma mais aí hoje por hoje? Eu pensei que tem mais uma atividade ainda, né? Que é a criatividade. E essa é difícil de explicar, né? Porque, por exemplo, às vezes para começar um processo alguém precisa pensar. Mas não tem nada a ver com, às vezes, nenhuma outra atividade, assim. Né? Tem uma explicação para isso. Né? Tem? Sim. É legal uma hora a gente conversar sobre essas coisas, porque, né, tipo, sei lá, às vezes o sonho, por exemplo, né? Você sonha com um negócio dormindo mesmo, né? E daí aquilo você vai fazer 3 anos depois. E daí como é que explica isso? Você já estava na atividade naquela época que você estava sonhando com aquela coisa que vai se materializar ainda? E daí depois materializar e outras pessoas materializarem junto e dar continuidade para isso. É um trabalho que esse não tem emprego que paga. Você inventar um negócio, sei lá, quando o cara inventou a primeira bisturi, sei lá, para cortar o... Não sei, criação, né? Essa atividade. Né? O que a gente estimula aqui é um processo criativo, né? É um processo criativo. Tem a ver com aquela zona de desenvolvimento lá. Né? Você não é capaz, né, a partir dessa perspectiva, você não é capaz de inventar um negócio do nada. Você inventa algo que está na bordinha daquilo que você, pelo menos, tem algum conhecimento. Né? Então tem uma regra, você rompe a regra. No primeiro momento a tendência é todo mundo falar, não, está errado. Mas chega um momento, depende da regra que vai, você rompe a regra e aquela passa a ser uma nova regra. E isso é o desenvolvimento. Então a gente cria novas regras e assim vai. Vai estar aberto. Que eu tenho certeza que eu deixei aberto. Não foi nada, não.